Olá, meu nome é Marcos de Souza Garcia, sou da clínica Cardiovita, aqui de Taubaté, especialista em cardiologia, arritmia, eletrofisiologia e marca-passo. O que é arritmia? Ou, mais antigamente se falava disarritmia, né? A arritmia nada mais é do que um batimento anormal. O comum da nossa frequência habitual em repouso ou com pouco de exercício é entre 50 e 100 de frequência. Quando a gente tem frequências mais baixas ou mais altas e a gente está nessas condições de repouso ou pouco exercício, a gente pode estar em frente de uma arritmia. Nosso coração ele tem 4 cavidades, tá? Essas 4 cavidades, 2 a gente chama de átrio, 2 a gente chama de ventrículo. Os átrios são pequenos porque eles mandam sangue para uma estrutura pequena, que são os ventrículos, eles ajudam a encher os ventrículos. Tá? Os ventrículos, eles têm um potencial maior, são os músculos maiores, eles são os músculos mais espessos do coração, que eles têm o objetivo de mandar o sangue para o pulmão para ser oxigenado, e do lado esquerdo a gente manda sangue para o corpo para ele ser oxigenado. A gente tem na parte de cima aqui um marca-passo natural do coração. O marca-passo natural do coração, ele dita o ritmo do coração, né? Ele é como o general, já que todo o sistema abaixo ele tem o potencial de criar impulso, de criar batimento, tá? Mas geralmente no coração normal a gente respeita uma ordem. A ordem vem do quê? Do marca-passo para o ventrículo, passando por um sistema, chama sistema de condução. Por que isso é importante? Porque qualquer alteração nesses sistemas, a gente pode ter algumas manifestações de arritmia, né? O mais comum de a gente classificar as arritmias é do quê? Das supraventriculares, são os atriais, e das arritmias ventriculares, tá? Essas arritmias, a gente tem algumas causas, né? Tem as causas que são arritmias inerentes ao coração normal, estruturalmente normal, e tem causas relacionadas a algumas doenças, né? São o quê? São manifestações, são complicações de doenças silenciosas, como hipertensão, diabetes, infarto. São alterações são destruições ou pequenas alterações em algum grupo de células que causam o disparo, e esse disparo acaba provocando essa mudança, esse descompasso, essa arritmia. Quais são os sintomas frequentes que a gente sente quando tem arritmia? A gente sente palpitação, taquicardia, uma agulhada. Os pacientes referem aceleração do coração inapropriada. Às vezes eles estão, um exemplo habitual, assistindo uma televisão e começa a acelerar o coração desproporcional ao exercício ou ao movimento que está fazendo. Ou a gente pode ter, às vezes, quando tem a frequência cai muito, às vezes pode ter sonolência, tontura, desmaio, né? A gente pode ter algumas alterações desse tipo mais graves, né? E algumas arritmias que a gente chama de malignas, depois a gente pode abordar de forma mais separada, elas podem causar algumas complicações, como a morte súbita. Diagnóstico. O diagnóstico é feito, né, pelo quadro clínico, sintomas, alterações do exame físico, que é feito no consultório, na consulta normal com o cardiologista. Além disso, a gente usa alguns exames complementares, né? O exame mais comum que a gente usa é o eletrocardiograma. Algumas alterações no eletro, é possível fazer o diagnóstico. Às vezes como o eletrocardiograma é uma foto do momento, a gente não consegue pegar naquele momento aquele episódio de arritmia. Então a gente começa a cercar de outros instrumentos para fazer o diagnóstico. Um deles é um Holter, que é um filme de 24 horas, onde a gente pode ter a sorte de pegar a arritmia, né? Para eletrofisiologista, para o arritmologista, ver a arritmia é bastante importante. Então a gente sempre vai atrás do diagnóstico, atrás do tipo da arritmia, né? Então sempre a gente procura. Às vezes a gente não consegue pegar nesse filme de 24 horas, a gente passa para um exame mais completo, um exame chamado Looper, que a gente fica de 7 a 14 dias com esse exame tentando cercar. Além disso, a gente faz alguns exames de imagem. Por quê?
Porque o coração estruturalmente alterado, isso a gente consegue ver, por exemplo, num ecocardiograma, ele vai dar as arritmias diferentes do coração estruturalmente normal. Então, são pistas que a gente junta, né, para conseguir dar o melhor. Em linhas gerais, o tratamento ele é mais específico, ele dá uma resposta melhor quando a gente consegue fazer o diagnóstico, a gente consegue identificar qual que é a arritmia que está causando o sintoma do paciente. Mas em linhas gerais, a gente pode pontuar algumas coisas, né? A arritmia é uma doença do coração como outra qualquer. Então, toda doença do coração, a gente para tratamento deve ter um bom estilo de vida, peso adequado, atividade física regular, tratar ou prevenir doenças silenciosas como hipertensão, como diabetes, aterosclerose. Além disso, a gente usa de algumas medicações para controle da arritmia. Cada arritmia específica, a gente usa um tipo de medicação para tentar controlar a frequência ou a periodicidade do aparecimento da arritmia. Tem algumas arritmias que a gente usa um outro tratamento, algumas poucas, onde a gente tenta a cura dela, né? A gente faz um procedimento onde a gente chama ablação, né? A gente sobe um cateterzinho dentro do coração e faz como se fosse uma cauterização no foco da arritmia e elimina ela com uma chance de uns 90% de cura, depende da arritmia.